A paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus por esta oportunidade. Que dia memorável esse 27 de março, Dia Nacional de Consagração e Oração. Estamos reunidos, de vários lugares, os irmãos dos seus lares, muitas congregações, setores do nosso Ministério do Ipiranga, participando desse dia de consagração, certos que o Senhor ouve as nossas orações, certos que o Senhor responde e que há uma palavra dos céus para as nossas vidas, que há uma palavra de Deus para nós, para sermos edificados, fortalecidos. Eu quero aqui compartilhar rapidamente um versículo para os irmãos que se encontra em Salmos 42. Porque estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, pela salvação da sua face. Glória a Deus, fiquem com esta palavra. Podemos estar vivendo tempos difíceis, podemos estar vivendo momentos tão complicados, mas há uma promessa do nosso Deus, e essa promessa é de redenção. No final, meus irmãos jovens que estão assistindo, o nosso final é com Deus, o nosso final é feliz. Há uma palavra, uma promessa de redenção, que nós veremos a face do nosso Deus. Por isso hoje nós nos perguntamos: por que está abatido? Se alegra nesse dia, se alegra em Deus nesse dia nacional de oração, porque nós veremos a face do nosso Deus, reinaremos com Ele por toda a eternidade. Nós estamos gratos, porque a presença do Senhor está aqui, está no seu lar, em cada congregação, e a nossa oração é essa: Deus, usa a nossa juventude, enche, Pai, a nosso ministério do Teu poder, da Tua presença. Que bom estarmos aqui, que bom contarmos com você. Compartilha esta live, curta esta mensagem, compartilhe, marque alguém. Há uma palavra de Deus para alguém, e você pode ser instrumento de Deus para alguém neste dia, amém? Estaremos ouvindo agora a missionária Miriam Guimarães com uma palavra para as famílias. Acompanhe também. Aos que estão na sua casa, nós os saudamos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu desejo dividir com os irmãos um texto, um versículo da palavra do Senhor, muito conhecido, mas uma palavra que Deus tem falado ao meu coração, que se encontra no livro do Apocalipse, no capítulo de número 3, no versículo de número 20, que diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Graças a Deus, estamos envolvidos neste dia, nesta consagração e oração, juntamente com a COJAD e a CAAD, os jovens e adolescentes do nosso ministério. E eu tenho certeza que através deste propósito, eu tenho certeza que através da disposição dos servos do Senhor em estarmos na sua presença, buscando e consagrando as nossas vidas, Deus dará resposta, Deus trará, aleluia, consolo, Deus trará soluções para as nossas famílias. Nesta manhã recebi a incumbência de estarmos falando algo voltado para as famílias, e eu gostaria de começar esta palavra dizendo à igreja do Senhor, dizendo a famílias que estão, as famílias que estão nos ouvindo nesta manhã: Deus está conosco, igreja, Deus está com a sua família, Deus está, aleluia, no controle de todas as coisas. Quando nós olhamos para as circunstâncias que nós estamos atravessando, nós somos tomados pelos temores, nós somos tomados pelo assombro, mas nesta manhã tem uma palavra de Deus para a sua vida. Deus está no controle de todas as coisas, Deus está no seu alto e sublime trono, e lá de cima Ele comanda todas as coisas, nada fugiu ao controle do Senhor. É interessante que Deus, aleluia, Deus trabalha
com família. Nós temos um Deus que trabalha, aleluia, através da família. A igreja, aleluia, é a extensão da família. Quando as famílias vão bem, a igreja vai bem. Quando as famílias vão mal, a igreja sofre também. E o Senhor, aleluia, nos tem uma orientação na palavra de Deus em Mateus, no capítulo 7, no versículo 24. Há uma recomendação de Deus que nós devemos edificar a nossa família, aleluia, sobre os fundamentos da palavra de Deus. Devemos edificar a nossa casa, a nossa família na rocha que é Jesus. E quando nós edificamos a nossa vida, a nossa família, a nossa casa no Senhor Jesus, aleluia, o versículo 25 de Mateus 7 vai dizer que desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa e ela não caiu, porque ela estava edificada sobre a rocha. Edifique a sua família nesta manhã, aleluia, sobre a palavra de Deus. Edifique a sua casa, aleluia, na rocha que é Jesus, e com certeza nós teremos êxito na nossa família. Com certeza haverá edificação, fortalecimento na nossa família, se nos voltarmos para Deus, se abrirmos a porta do nosso coração para Deus. Com certeza Deus entrará, aleluia, e fará o que lhe apraz. Apocalipse capítulo 3, o versículo 20, aleluia, está dentro de um contexto aonde Jesus se coloca do lado de fora. Nós encontramos Jesus aqui no versículo 20 de Apocalipse 3. Jesus encontra-se do lado de fora, aleluia, e muitas são as circunstâncias que nos levam, aleluia, muitas vezes a deixar Jesus do lado de fora. Nós sabemos, aleluia, que as adversidades da vida, muitas vezes a arrogância, o mundanismo, a frieza, a mornidão espiritual contribui para que nós deixemos Jesus do lado de fora. Mas a Bíblia diz que Jesus se apresenta neste versículo: eis que estou à porta e bato, aleluia. Jesus não desiste de você, Jesus não desiste da sua família, Jesus não desiste, aleluia. Eis que estou à porta e bato, aleluia. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, aleluia, cearei contigo, aleluia, aleluia. Abra o seu coração nesta manhã e receba Jesus que está à porta batendo. Vivemos tempos difíceis, dias incertos, onde vários motivos, aleluia, têm contribuído para que Jesus fique do lado de fora. E Jesus continua dizendo: filho, filha, aleluia, eu tenho a paz que você precisa para a sua família, eu tenho o consolo que você precisa, eu tenho a força que você precisa, aleluia. Eu posso te ajudar neste momento difícil, aleluia. Abra a porta, deixa eu agir na sua casa, deixa eu agir no meio da tua família. Pois quando Jesus entra, aleluia, quando Jesus entra na nossa casa, quando Jesus entra na nossa família, aleluia, as coisas mudam. Aonde Jesus chega, as histórias mudam, nova história é escrita, aleluia. Aonde Jesus chega, os fracassos são superados, as mágoas são saradas. Jesus está à porta e Ele bate, aleluia. Abra a porta nesta manhã e receba a bênção de Jesus no meio da sua família. Encontramos no livro de João, no capítulo 2, versículo 1 até o versículo número 11, encontramos ali, aleluia, uma família que chamou Jesus para entrar na sua casa. Encontramos aqui uma família que abriu as portas para Jesus. A Bíblia diz que haveria um casamento, era um dia de festa, era um dia de celebração, era um dia de alegria. E esta família convidou Jesus, aleluia, para estar na sua casa. Esta família convidou Jesus, aleluia, para fazer fé, para fazer parte daquele momento, aleluia. Quantas vezes nós só abrimos a porta e só convidamos Jesus quando as coisas vão mal na nossa vida? Quantas vezes nos dias de festa, no dia de alegria, nós esquecemos de convidar Jesus para a nossa casa? Mas esse texto diz, aleluia, que esta família convidou Jesus, e lá em Caná da Galileia, Jesus foi
foi, aleluia, a esta casa, mas de repente, aleluia, o vinho acabou, de repente, aleluia, o vinho simboliza alegria, de repente o vinho se acabou, de repente, aleluia, a situação virou, de repente as circunstâncias eram outras, aleluia. Nós também, aleluia, vivemos desta maneira. Nós não vivemos só de celebrações, nós não vivemos só dia de festa, nós não só temos alegria, aleluia, na nossa vida. Tem momento, aleluia, que a alegria acaba, tem momento que a celebração cessa, tem momento que a dificuldade chega na nossa família, e neste momento Jesus precisa estar dentro da nossa casa, porque se Jesus estiver dentro, aleluia, os problemas serão resolvidos, a bênção de Deus vai alcançar a sua família, e a tristeza, aleluia, irá embora, e a alegria voltará para a sua casa, aleluia. Por isso Jesus não desiste, aleluia, ele continua na porta dizendo: eis que estou à porta e bato, aleluia, eis que estou à porta e bato, aleluia. Se alguém ouvir a minha voz, aleluia. Que vozes nós temos ouvido, igreja, aleluia? Que vozes, aleluia, você está ouvindo? Tem muitas vozes ecoando no mundo, aleluia. Tem muitas vozes, aleluia, de desespero, de desânimo, aleluia, de falta de esperança. Mas nesta manhã eu trago para você, aleluia, uma mensagem de esperança, aleluia. O profeta vai dizer que nós devemos trazer à memória aquilo que nos traz esperança, aleluia. Jesus está à porta, está batendo, aleluia. Convida Jesus para a sua casa, aleluia. E quando chegar o dia mau, aleluia, Jesus estará dentro da sua casa te ajudando a vencer, aleluia. E Jesus continua o seu apelo: eis que estou à porta e bato. Precisamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo nestes momentos onde as circunstâncias da Covid-19 têm nos levado para dentro das nossas casas, têm nos voltado para dentro da nossa família. É uma oportunidade única que Deus está concedendo ao seu povo e à sua igreja, de nós nos reunirmos dentro da nossa casa, de nós fortalecermos as nossas famílias, de nós levantarmos o altar da adoração, de nós levantarmos o altar, aleluia, da oração, o altar da comunhão dentro da nossa casa. Por quê? Porque Deus é um Deus que trabalha com família, aleluia. Deus é um Deus que se revela na família, aleluia. Lá em Êxodo capítulo 12, a Bíblia nos fala, aleluia, que Deus ali começa a trabalhar com a família. A ordem de Deus naquele dia era, aleluia, junta a tua família, reúne o povo na tua casa, aleluia, se envolva com o cordeiro, passa, aleluia, o sangue nos umbrais da tua porta, cinja os teus lombos, aleluia, calce os teus pés, fala de preparação, e esteja, aleluia, atento, aleluia, dentro do teu lar, porque, aleluia, vai partir a ordem de comando, a ordem será dada para a parte de Deus, aleluia, e nós precisamos estar reunidos com a nossa família, envolvidos com o cordeiro, com o sangue nos umbrais da nossa porta, com a vida preparada para ouvirmos o som da trombeta e subirmos no arrebatamento da igreja, aleluia. Não é tempo de ficarmos dispersos, não é tempo de nós ficarmos dentro da nossa casa desapercebido da nossa vida espiritual, é tempo de fortalecermos as nossas famílias nos pés do Senhor, é tempo de nos fortalecermos, aleluia. Encontramos na Bíblia Sagrada também, aleluia, outra casa que Jesus foi, aleluia. A Bíblia diz lá em Lucas 4, versículo 38 e 39, que certa feita Jesus foi na casa de Pedro, e quando Jesus chega na casa de Pedro, aleluia, a sogra de Pedro estava enferma. A Bíblia diz que Jesus curou aquela mulher, aleluia, e imediatamente aquela mulher começou a servi-los. O que eu aprendo aqui, igreja, aleluia? Famílias doentes não podem servir, quem está doente não pode servir ninguém, aleluia. Quem está doente, aleluia, não pode produzir. A Bíblia diz que Jesus curou aquela mulher e
de repente aquela mulher, aleluia, começou a servir, aleluia. É isso que Jesus faz quando nós abrimos a porta do nosso coração, quando nós abrimos a porta da nossa família. Jesus entra na nossa casa, e aonde tiver alguém doente, Jesus cura, seja doença da alma, seja doença do espírito, seja doença do físico. O doutor Rocha cura todas e qualquer enfermidade, e nesta manhã Deus está enviando cura para a tua família. Eu não sei em que área a tua família precisa ser curada, mas há poder no sangue de Jesus para curar as nossas famílias, aleluia. Também vemos, aleluia, que certa feita Jesus foi na casa de Marta e de Maria. Oh irmão, quando Jesus chega na nossa casa, alguma coisa acontece. Quando Jesus chega no meio da família, a família não é mais a mesma, aleluia. Diz o texto, aleluia, que quando Jesus chegou na casa de Marta e de Maria, aleluia, encontrou um cenário de morte. Quando Jesus chegou na casa de Marta e de Maria, o cenário era de desilusão, o cenário era de morte, o cenário, aleluia, era de sonhos interrompidos. Mas a Bíblia diz que Jesus chegou, aleluia, e quando Jesus chega, aleluia, alguma coisa acontece. Quando Jesus chega, aleluia, os nossos sonhos, aleluia, eles começam, aleluia, a brotar novamente. Quando Jesus chega aonde a morte vira vida, quando Jesus chega aonde não tem esperança, entra a esperança. Jesus está trazendo através desse trabalho nesta manhã, Jesus está trazendo alegria para as famílias, Jesus está trazendo paz para a tua família, Jesus está trazendo comunhão para a tua família, Jesus está trazendo, aleluia, vida para a tua família. Se alegre no Senhor nesta manhã, aleluia. Vamos bendizer o nome santo do Senhor, porque Deus continua trabalhando na vida das nossas famílias. Oh, aleluia, 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 aleluia. Interessante, aleluia, para finalizarmos aqui, aleluia, que quando Jesus, aleluia, quando Jesus vê Zaqueu, aleluia, não foi Zaqueu que convidou Jesus para entrar na sua casa, foi Jesus que se convidou para ir na casa de Zaqueu. E diz a Bíblia que quando Jesus viu Zaqueu, Jesus falou para ele: olha, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa, aleluia. Há o interesse de Deus, aleluia, em trabalhar na nossa vida, mas Deus não trabalha com ninguém em cima de pedestral. A ordem de Deus é: desce. Deus não trabalha com ninguém em cima de árvore, Deus não trabalha com ninguém em cima de muro, Deus não trabalha com ninguém no pedestral, aleluia. O contexto do versículo que estamos falando nesta manhã fala sobre a igreja de Laodiceia, uma igreja que se achava autossuficiente, rica, abastecida e não tinha falta de nada. Jesus se apresenta para esta igreja, Jesus fala: vocês estão enganados, aleluia, vocês não estão enganados, porque eu conheço as suas obras. Vocês pensam que não precisam de nada, mas vocês são cego, pobre, miserável e nu, aleluia. E nesta manhã, aleluia, tal como Deus falou para Zaqueu, Deus fala para nós nesta manhã: desce, e é com pressa, porque o meu negócio com você é hoje, não é amanhã, aleluia. Desça, aleluia, e Deus vai trabalhar na vida da tua família, e Deus vai trabalhar na vida de cada um de nós, aleluia. Fiquemos com esta palavra, aleluia, guardemos, aleluia, esta palavra no nosso coração, aleluia. Eis que estou à porta e bato, aleluia. Se alguém abrir a porta, aleluia, ouvir a minha voz, eu entrarei, aleluia, e cearei contigo, aleluia, e você comigo. Fala de comunhão. Levantemos as nossas vozes, aleluia, curvemos as nossas cabeças e entregamos as nossas famílias na mão do Senhor. Senhor Deus, aleluia, diante da tua presença nos apresentamos, ó Pai, neste lugar. Jesus querido, temos pregado a tua palavra, aleluia. Há poder no teu sangue remidor, Jesus querido, para remir e salvar e restaurar as nossas famílias. Neste momento, ó Pai, eu apresento cada família que está ligada, Senhor meu Deus, nesta programação, que está ligada neste trabalho nesta manhã, que está ligada no trono da graça nesta manhã. Entra, Deus, com refrigério no meio desta família, esta família que está sofrendo, Senhor, pelas perdas, esta família que está muitas vezes com a sua fé abalada. Entra, Deus, com renovo nesta manhã. Entra, Deus, com a tua misericórdia nesta manhã.
Renova, Deus, as nossas forças na tua presença. Renova, Pai, aumenta a nossa fé, nos dá sustentação no meio da adversidade. Estenda, Deus, as tuas muitas misericórdias sobre as nossas vidas, para que nós possamos vencer, Senhor meu Deus, no teu nome. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. A paz do Senhor, cojadianos. Para quem não me viu ainda hoje, a paz do Senhor para você também. Glória a Deus, palavra maravilhosa e poderosa para as nossas vidas. Olha, eu estou aqui para te fazer um convite. Nós já alcançamos muitas vidas hoje até aqui. Provavelmente aí em torno de umas 10 mil pessoas já foram alcançadas por esta live. Nós já passamos mais de 600 compartilhamentos. Tem muitos comentários mesmo. Mas se você ainda não comentou, não compartilhou, não curtiu essa live, faça isso por gentileza. Nós queremos alcançar vidas neste momento. E você pode fazer a sua parte. Curta, compartilhe, comente. Tá aqui, ó, em cima do meu dedinho aqui, ó, tá um bannerzinho, ó. Curta, comente, compartilhe e o nome do Senhor será glorificado através da sua vida, através do seu Facebook, através da sua mídia social. Nós vamos passar agora a bola aqui, né? Vamos passar aqui o bastão, o microfone para os nossos mestres ali do Núcleo Abraçar de Psicologia. E para você que não sabe o que é o Núcleo Abraçar de Psicologia, aqui estou eu, representando o evangelista Antoniel Afonso, para te explicar o que é o Núcleo Abraçar de Psicologia. O Núcleo Abraçar de Psicologia nasceu ali em meados de 2019, foi um projeto que Deus colocou no coração do nosso evangelista Antoniel Afonso, nosso coordenador geral da COJAD, de abrir um ambiente, um espaço para tratar do psicológico dos nossos jovens, adolescentes, irmãos e irmãs do Ministério no Ipiranga. O trabalho foi desenvolvido durante o ano de 2019 inteiro, e no começo de 2020 nós colocamos no ar. E olha como Deus trabalha de uma forma poderosa e minuciosa. Nós entramos no ar e lançamos o Núcleo Abraçar de Psicologia na última reunião de obreiros antes do lockdown, antes de fechar tudo, antes da pandemia se instalar no país e antes do distanciamento social ser realidade nos nossos dias. E estes irmãos e irmãs têm trabalhado durante este ano inteiro de forma incansável no Núcleo Abraçar, atendendo muitas vidas e socorrendo muitas famílias. Se você não sabe o que é o Núcleo Abraçar ou não tem nenhum contato ali com o Núcleo Abraçar é um núcleo de psicólogos que estão à disposição do Ministério, estão à disposição do seu setor, da sua congregação, dos teus jovens, dos teus adolescentes, para tratar de assuntos emocionais e psicológicos, tá? Precisa de ajuda? Peça socorro ao seu coordenador de COJAD setorial. Com certeza ele terá o contato ali do Núcleo Abraçar de Psicologia. Se ele não tiver, ele vai nos procurar e nós passaremos o contato para ele. Mas não fique sem assistência, porque o Ministério Ipiranga tem assistência para você neste sentido, amém? Então vamos passar agora para os nossos psicólogos, eles vão falar aí, tem um tema muito legal, muito gostoso. Assista essa palestra, mande perguntas, eu estarei ali nos bastidores recebendo as perguntas, mande as perguntas, mande seus comentários, e se você já sentiu a presença de Deus aí, comente agora, eu senti a presença de Deus. Suba nos comentários aí, eu já senti a presença de Deus hoje aqui nessa live, e o nome do Senhor será glorificado em nome de Jesus. Núcleo Abraçar é com vocês, meus irmãos, Deus abençoe. Glórias a Deus, queremos cumprimentar os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. Nesse início de tarde, um trabalho fenomenal da qual o nosso ministério, o Ministério do Ipiranga, está com esse projeto lindo, maravilhoso, que é o Dia Nacional de Oração e Consagração em prol dos jovens e adolescentes e em prol da nossa nação, irmãos. Aqui quem vos fala, presbítero Danilo, faço parte do Núcleo Abraçar, conforme o nosso irmão Caio já nos falou, nos antecedeu, falando um pouco a respeito do nosso núcleo. Está comigo aqui o nosso grande amigo psicólogo também, Eliel Cabral. Amém. Obrigado, presbítero Danilo. Aqui quem vos fala, presbítero Eliel. Eu sou também psicólogo,
estamos ali congregamos no campo de Osasco, né, Comandante Sampaio, e estamos aqui também ajudando, cooperando nesse grande projeto do Núcleo Abraçar, e hoje especificamente participando, né, desse Dia Nacional de Consagração e Oração, que todo o setor do Ipiranga está convocado, né, convidamos os irmãos a participarem e a se engajarem nesse final de semana dessa grande obra, né, de oração pelas almas, pelo Brasil, pelas vidas que estão enlutados, adoecidos. E hoje nós iremos aqui discorrer um pouco sobre o equilíbrio emocional em tempos de pandemia, né? Isso. Como que as pessoas podem manter o equilíbrio, a mente sadia, mesmo diante de um cenário pandêmico, mesmo tendo alguns dos seus infectados, é possível manter a mente equilibrada, e nós vamos falar um pouco sobre isso aqui nesta manhã. Glórias a Deus. Neste exato momento, eu peço que você compartilhe com seus amigos, compartilhe com todas as pessoas que você conhece e que necessitam ouvir esta palavra. Nós vamos discorrer assuntos importantíssimos que vamos falar desde as questões emocionais até as questões espirituais também, irmãos. É um enriquecimento para nós. Desde já queremos agradecer imensamente ao nosso pastor presidente, pastor Alcides Pávaro, que nos abriu essa porta para que nós possamos falar a respeito da psicologia também dentro da nossa influência cristã. Amém? Então, para a gente começar, nós vamos estar falando um pouco, irmão, sobre a questão do adoecimento e algumas fases desse adoecimento. Tá? E nós vamos começar diretamente com o que ocorreu desde o início nessa questão da pandemia. Irmãos, olha como uma situação que acabou afetando o mundo inteiro, que até então nós só tínhamos alguns lugares, alguns outros países, no caso na China, que as pessoas andavam de máscaras, por onde quer que elas iam, elas andavam de máscaras. E hoje nós vemos o mundo inteiro adotando um procedimento para resguardar a sua própria vida e também resguardar a vida do outro. Mas olha que coisa interessante, demorou um tempo ainda para que a nossa nação pudesse entender a importância que era esse cuidado. E aí entra justamente na primeira fase, que é a fase da negação. Fala um pouquinho para nós, Eliel. Então, a fase da negação. Normalmente, quando existe um processo de adoecimento, a primeira coisa, ainda mais uma doença contagiosa e grave, que é o Covid, ou outras doenças graves também, normalmente a pessoa recebe aquela notícia com uma certa dúvida, com uma certa incredulidade. Então o indivíduo, e não somente o indivíduo, mas a família também, muitas vezes, não consegue aceitar de prontidão estou contaminado, estou adoecido com uma doença que pode me levar à morte. Sim. Então, esse primeiro estágio de negação seria essa reação que as pessoas têm diante do adoecimento. Então, elas negam, falam, não pode ser comigo. Eu tenho amigos que são atletas, que correm, fazem corrida, atletismo, e, no entanto, mesmo com todo o seu preparo físico, também adoeceram. E a família ficou assim, não pode ser, ele é atleta, corre 10 quilômetros por dia, e aí às vezes vão lá, faz o teste PCR, né? Tem outros testes de radiografia, o teste do sangue, e mesmo com o teste na mão, a pessoa ainda fala, não, deixa eu fazer um segundo exame, um terceiro, não aceitando aquele diagnóstico, fala, não, o médico errou, o médico não me conhece, não conhece a minha saúde, eu sempre me cuidei, eu estive isolado, eu fiz o isolamento social, eu não saí nas ruas, eu fiz todo o procedimento e mesmo assim adoeci. Então a pessoa não querendo acreditar, ela acaba entrando nesse processo de negação, que aí é um processo perigoso, o processo de negação, porque ele pode contribuir para o avanço da doença e também para a proliferação, porque a pessoa está em estado de negação, ela acaba permitindo que a doença se alastre no próprio corpo
e não se cuidando acaba também contagiando outras pessoas. Praticamente, irmãos, o que a gente consegue observar é que esse processo de negação, a pessoa ela não aceita de hipótese nenhuma que ela tem esse diagnóstico. Então, ela a todo momento ela vai procurar outros meios, ela vai procurar justificar o motivo do diagnóstico dela em qualquer outro tipo de doença. E isso acontece, irmãos, não somente com a questão do Covid, isso acontece também com outros tipos de diagnóstico. Se nós pensarmos a relatar a questão do próprio câncer mesmo, que é quando a pessoa acaba recebendo esse diagnóstico, né, olha, você está com diagnóstico de câncer. Automaticamente ela já entra numa questão de negação ao ponto de falar assim, nossa, mas eu sempre me cuidei, não é possível que eu esteja nessa situação. E às vezes não procuram o tratamento adequado. Outra situação também é às vezes procurar a própria automedicação, que é um risco também muito sério. Então, primeiro passo de tudo, procura realmente, está com dúvidas, começou a ter os sintomas, vai procurar um médico. Não procura o especialista Google. Não procura a pessoa, de repente, que fez um tratamento para poder se curar da doença e ela passar esse tratamento para você, acreditando que para você vai fazer o mesmo efeito. Não vai. Precisamos, sim, de um acompanhamento médico e, principalmente, ter confiança plena no Deus que nós servimos. Isso é primordial. Porém, olha que coisa interessante, a pessoa começa a negar. Quando ela realmente tira a prova de que ela já está diagnosticada com qualquer tipo de doença, como nós estamos falando a respeito da pandemia, aí ela descobre que está com Covid. Dentro dela vem uma raiva muito forte. E essa raiva acaba trazendo um adoecimento dentro de si, consternando de diversos tipos de problemas psicológicos, ao ponto de ela querer justificar que outras pessoas poderiam ter pego a doença, menos ela. Né? Então chega a ser assim até um pouco egoísta demais a pessoa pensar nessa questão. E a raiva, irmãos, ela pode levar a um sentimento muito profundo, ao ponto de passar por terapias durante anos e anos para tentar minimizar esses sintomas que a raiva trouxe. A raiva, ela é um sentimento de fúria que ela é desencadeada. Não que nós não podemos ter raiva. A própria Bíblia, o apóstolo fala, né? Irai-vos e não pequeis. Mas essa ira é uma reação a uma situação de risco. Então, quando nós estamos numa situação correndo um risco, que a nossa vida corre determinado perigo, então é acionado uma parte do nosso cérebro que vai desencadear uma descarga de noradrenalina. Essa noradrenalina provoca em nós os mecanismos de defesa para nós, então, nos protegermos, fugirmos daquele risco, escaparmos e nos mantermos vivos. Essa é a raiva, que seria a ira sadia. Mas essa ira, essa raiva que acontece em função do adoecimento, ela é uma raiva que não é direcionada para lugar nenhum. Ela é uma raiva que acaba ocorrendo em relação à própria pessoa. Aí acontece a tal da autocomiseração. O indivíduo fica com raiva de si mesmo. Sim. O indivíduo fica com raiva de quem o contaminou. De quem deu o diagnóstico, de quem passou essa informação para ele. O indivíduo fica com raiva de quem vai cuidar dele. Chega a mãe e fala, filho, fica aqui e tal. Ele fica com raiva da mãe, porque a mãe se aproxima. Fica com raiva das pessoas, fica com raiva até de que as pessoas saibam do adoecimento dele. Se alguém, de repente, até acontece muitas vezes a pessoa querer ficar escondida, que faz parte também da negação e do isolamento, escondida, não querendo pedir nem oração na igreja, porque querendo mostrar uma postura de fortaleza,
sendo que está debilitado. E quando fica sabendo, pedir oração por você lá na igreja. Quem foi que pediu? Quem é que passou essa informação? A pessoa fica com raiva de Deus e do mundo, e a raiva, então, ela desencadeia um processo exacerbado de noradrenalina. A noradrenalina, ela acelera o processo de adoecimento emocional. Então, é esse segundo estágio da raiva, né, que nós estamos falando aí. E é muito interessante nós sabermos qual é o processo, tanto quem está doente, saber qual é o estágio. Se você que está nos ouvindo pela live está infectado, ou conhece pessoas, talvez você consiga identificar na nossa fala aqui qual é o estágio em que você está. Nós vamos falar ainda de mais alguns estágios, e identificando qual é o estágio do adoecimento emocional. Nós estamos falando aqui do adoecimento emocional, né, Mudano? Isso. Porque o adoecimento físico, isso é com os médicos. São os médicos que vão cuidar, vão dar os antibióticos, a medicação correta. Agora, o adoecimento emocional, é interessante que você saiba em que fase que você está, talvez aqui se identificando com a nossa fala, e identificando o seu estágio, você consiga arrumar um mecanismo para vencer essa fase que você está passando. Pessoal, mais uma vez, eu peço para que você compartilhe, incentive os seus amigos, os seus irmãos, divulgue essa live para a sua família, para que eles possam ter informações de que o adoecimento físico, ele existe, mas o emocional também. Então, nesse dia nacional de consagração e oração do nosso Ministério Ipiranga, irmãos, nós estamos levando uma palavra de ânimo para a sua vida, uma palavra de conhecimento também. Então, compartilhe aí, não esqueça não, mande perguntas também, nós temos uma equipe aqui que vai estar filtrando as perguntas e vai estar nos trazendo essas perguntas para que a gente possa tirar o máximo possível de dúvidas da qual os irmãos estejam tendo ao longo daquilo que nós estamos falando aqui, tá bom? Quando a gente volta na questão da raiva, a gente vê muito claro a questão também dessa projeção, né? Poxa vida, eu era atleta, eu fazia muita atividade, eu sempre cuidei da minha vida, sempre cuidei de muitas coisas. E aí, depois que ela começa a perceber que realmente, poxa vida, eu fui diagnosticado, eu estou com um problema de saúde, meu emocional começou a perceber que eu estou me isolando de algumas pessoas, aí começa a vir o que, irmãos? A famosa barganha. Quem aqui nunca fez uma barganha por um produto ou por alguma coisa que gostou muito e queria um preço especial por aquilo? E o brasileiro, irmãos, ele é muito bom na questão de barganha. Chora bastante para isso, né? E nós temos um povo que chora muito, irmãos. Esse povo somos nós. A gente, às vezes, barganha por muitas coisas. E se nós pararmos para analisar, essas fases que nós estamos passando aqui, irmãos, ela se encontra no livro da Elizabeth Kübler-Ross, uma moça fantástica, irmãos, que trabalhou na questão do luto e do adoecimento. E ela fala justamente sobre essas 5 fases. Então, se você quiser pesquisar na internet, baixar algum livro, e-book, alguma coisa desse tipo, pode pegar esses livros de Elizabeth Kübler-Ross, que são livros muito bons, de fácil entendimento, e que vai nos enriquecer muito com relação a isso. E aí ela entra justamente nessa questão da fase da barganha, que é a forma de eu tentar buscar algo ou fazer promessa para que eu alcance a cura, que eu alcance algo, assim, às vezes impossível, né? Mas o que é impossível para mim é possível para Deus. Sim. Então, na fase da barganha, é interessante, né, o que a Elizabeth Kübler-Ross ela fala. Esse livro aqui, ó, eu trouxe aqui esse pequeno exemplar. Um dos livros dela é sobre isso aqui, sobre a morte e o morrer. Ela traz orientações a respeito de como lidar na hora da enfermidade, e especialmente enfermidades que são mortais. Uma coisa é você ter uma gripe, uma dor de cabeça, um resfriado, uma dor no estômago. Outra coisa é você saber que foi diagnosticado com câncer
ou com o Covid, que está agora, estamos aí em plena pandemia, e a gente sabe que 99... estão pedindo aqui o nome do livro. O nome do livro eu vou repetir aqui, Sobre a Morte e o Morrer, de Elizabeth Kubler-Ross, né? Elizabeth Kubler-Ross, o nome dela. E sobre a morte e o morrer é bem interessante. Inclusive, nós muitas vezes, nós que somos da equipe de capelania, muitos irmãos, pastores, líderes, quando nós sabemos que temos alguém doente em alguma família, a gente vai lá visitar, e nós usamos muito esse termo, né? Eu vou lá levar uma palavra para o fulano que está doente. A pessoa está no hospital, eu vou lá levar uma palavra. E na verdade é o contrário, tá? Nós não vamos lá levar uma palavra para o doente, nós vamos lá ouvir o que o doente tem a dizer. Sim. Muitas vezes nós vamos lá e enchemos a cabeça do enfermo demais. Você tem que confiar, você tem que ter fé, eu vou orar e Deus vai fazer e não sei o que lá. E falamos aí, enchemos mais a mente daquele indivíduo, né? E na verdade seria o contrário. Quando nós nos aproximarmos de um enfermo, de um doente, fique em paz, tranquiliza o ambiente e fala para ele: fulano, fulana, você gostaria de dizer alguma coisa? Eu estou aqui para te ouvir. O que é que você tem para dizer? Então essa é uma orientação quando nós vamos visitar alguém que esteja enfermo. E na questão da barganha, muitas vezes o doente, ele vai começar a fazer barganhas com todo mundo. Ele começa a prometer para a mãe: mãe, eu não vou fazer mais aquilo não. É verdade. Ô mãe, agora eu não vou mais... Não vou sair mais de casa. Não vou sair mais de casa não. Prometo que eu vou ser um bom filho. Exato. Vou fazer atividade física. Inventa um monte de coisa na intenção de tentar minimizar um pouco o sofrimento. Exato. E para Deus também começa a fazer votos para Senhor Deus, se o Senhor me curar, eu vou fazer isso, eu prometo que eu vou ser um bom obreiro, eu prometo que eu vou fazer aquilo, eu prometo isso ou aquilo outro. É como nós até falamos, né, sobre o rei Ezequias, né? Como é que foi o caso do rei Ezequias? Né? Põe-te tua casa em ordem, né? Porque certamente morrerás e não viverás. Ele estava com uma enfermidade. E aí nós vemos que ele se prostra diante, né, diante daquela palavra, se prostra diante de Deus e começa a clamar a Deus pedindo clemência. E aí ele começa a barganhar com Deus dizendo: olha, eu fiz tantas coisas boas, segui seus exemplos, fiz tudo aquilo que era possível. E aí antes do profeta sair do palácio, Deus pede para ele voltar e fala que estava acrescentando mais alguns anos de vida para ele. Só que aí, após esses anos, ocorreram muitas ruínas, né? Nós conseguimos perceber através da palavra de Deus. Então, às vezes, a gente não entende o trabalhar de Deus nas nossas vidas e queremos barganhar por circunstâncias que não nos competem. Então, tem coisas, irmãos, que não adianta a gente tentar a todo instante querer protelar uma situação da qual, infelizmente, nós teremos que passar por essa circunstância. Assim como foi a questão de Jesus, depois de ter sido batizado por João Batista, recebido o Espírito Santo, né, na forma corpórea de uma pomba, foi levado para o deserto. Ele precisava passar pelo processo do deserto. E talvez ali ter um profundo contato íntimo entre ele e o Pai. E mesmo assim, o inimigo cercou Jesus de todo momento, por 3 vezes, ao ponto de oferecer para ele a vastidão do mundo e tudo aquilo que o mundo poderia oferecer. Só que por amor a mim e por amor a você, ele morreu na cruz do Calvário, irmãos, para que eu e você pudéssemos alcançar a misericórdia e a graça. Então, tem certos momentos que não adianta a gente tentar barganhar, não adianta a gente tentar fazer promessas infundadas. Olha, o olhinho milagroso, a flor que vai ajudar você, se você colocar na porta da tua casa, o banho não sei das quantas. Irmão, nada disso, isso aí é tudo
heresias que não competem, não ajudam. O que ajuda é você realmente entender o processo do seu adoecimento e tentar encarar ele da melhor forma possível. Hoje nós viemos batendo papo, né, falando referente ao próprio Alzheimer, né, que é um luto difícil, irmão, porque imagina, a pessoa aos poucos ela vai se esquecer de si e se esquecer dos seus familiares, né? O próprio Jó também, ele fez barganha, né? Se você vê o processo de adoecimento de Jó, ele começa meio que negando, não é possível que isso está acontecendo comigo. Depois ele passa por um processo de raiva, você vê nas falas dele, até os amigos reclamam, como é que você fala um negócio desse, Jó? Ele fala assim, eu estou doente, eu preciso falar. Então é isso, né? Que ele estava blasfemando com raiva, ele precisava falar. É necessário que o enfermo tenha o seu espaço de fala e também o seu espaço de silêncio, porque às vezes o enfermo não quer falar mesmo. Aí que nós vamos entrar nessa fase, mas é necessário que tenha isso. Mas Jó também barganhou com Deus. Por que o Senhor então não pesa a tua mão e acaba com a minha vida de uma vez? Maldito foi o dia que eu nasci, né? Por que prolonga a minha vida nesse sofrimento? Ou me cura de uma vez, ou me sara, ou me mata de uma vez, enfim. Então é uma barganha o que as pessoas tentam fazer no adoecimento, porque elas querem sair daquele sofrimento, e ainda mais considerando que prejuízos aquela doença pode ter. Como nós até falamos, né, o Covid, ele não só causa esse mal-estar no momento da enfermidade, como ele também pode causar sequelas. Tem pessoas que perdem massa muscular, pessoas que depois têm que fazer fisioterapia no pulmão. Nós já estamos vendo o caso de pessoas que estão perdendo cognição, capacidade intelectual. Tem vítimas do Covid que perderam memória, que perderam habilidade motora, movimentos finos. Alguns estão perdendo audição. Então, quais são os prejuízos futuros? Então, a pessoa, tendo essas consciências, ela vai querer, de toda forma, fugir desse mal-estar, né? Então, vai fazer de tudo para sair. E aí, vemos a próxima fase, né, irmão Danilo? Quando não consegue. A depressão, né? Depressão. Só para poder esclarecer aqui, eu recebi uma pergunta aqui no meu celular diretamente. É do Manuel Cunha Neto, um amigo de trabalho. Perguntou se essa barganha, então, não foi salutar. Na verdade, ela foi salutar, ela rendeu um resultado. Só que, é igual a gente fala, né? Foi necessário Ezequias receber uma profecia, foi necessário ele receber uma palavra, porque a própria palavra, antes mesmo de ser anunciada, foi dita que a enfermidade o levaria para a morte se ele não deixasse a casa dele em ordem. E ele... O que ele fez? Ele orou, pediu para Deus clemência, deixou a casa em ordem, mas mesmo assim as ruínas já estariam, propriamente dito, determinadas por Deus. Aí ele mandou aqui a questão de Jacó, que lutou, né? Lutou com Deus, brigou bravamente com o anjo, mas por quê? Porque ele queria uma mudança. E ele falou, eu não saio daqui enquanto eu não mudar, enquanto o Senhor não me tocar e não me transformar. Então, às vezes, esse momento que nós estamos dentro desse isolamento, a barganha que não é positiva é aquelas promessas infundadas. Eu vou sair daqui, eu vou a pé até, sei lá, não sei qual é a distância do local que nós estamos aqui até a nossa sede, né, mundial. Mas eu vou sair daqui, vou a pé até lá e vou agradecer a Deus pela graça que Ele me deu. Isso não há necessidade, irmãos. Tem pessoas que às vezes, por fé, fazem caminhos a pé, peregrinam a pé durante muito tempo para poder agradecer uma grande vitória alcançada. E é muito complicado, né? E aí entra o quê? A fase do adoecimento, que a gente chama da depressão, o isolamento, né? O momento que a pessoa começa a interiorizar com ela mesma algumas questões. E é uma fase, irmãos, que ela pode trazer outras comorbidades. E aí a gente precisa tomar um certo cuidado justamente nessa fase, né? Na fase da depressão. Inclusive, só complementando essa fase anterior da barganha, a barganha, às vezes nós ouvimos testemunho, vemos e ouvimos testemunho
de pessoas que falam assim, eu fiz e tipo Deus me curou, né? E daí o outro acaba falando, então vou fazer também porque Deus vai me curar. Então não é regra geral. O que não é regra geral não pode ser levado em consideração como sendo princípio. Senão, nós da psicologia, nós não trabalhamos com regrinhas, tá? Regrinhas assim, tem pessoas que ficam esperando de nós assim, fala aí três regrinhas para ser feliz. Verdade. 3 regrinhas para eu alcançar a vitória, 3 regrinhas para eu vencer a ansiedade. Não existe regrinhas, tá? Nós trabalhamos com princípios. Então a barganha seria uma regrinha. Dá certo para um, não dá certo para outro. Pode ser que alguém alcance uma cura, pode ser que o outro não alcance. Então, isso que não é cientificamente comprovado, nós não podemos trabalhar com isso. Porque aquilo que é cientificamente comprovado, ele vai funcionar em todas as pessoas. Os princípios funcionam para todo mundo, basta aplicar os princípios que eles funcionarão. Então, as regras, não, a regrinha não funciona. Agora, princípio funciona. Então, a barganha são regrinhas, tentativas de alcançar a vitória, que pode até funcionar, mas não é regra geral, então as pessoas não podem confiar nessas barganhas, porque elas podem se frustrar. E na frustração, então, vem a decepção. Justamente por causa da frustração, a pessoa entra nessa outra fase que o Danilo citou agora aqui, é a depressão. O indivíduo se esgotou. O que é a depressão? Depressão é um esvaziamento das energias. A pessoa, ela se esforçou tanto para negar, depois se esforçou, esgotou todas as suas forças com a raiva, depois esgotou todas as suas forças com a negociação, com a barganha, e aí ela ficou vazia de força, então ela entra em depressão. Depressão é um estado de esvaziamento, onde a pessoa não sente, é uma tristeza, mas não é tristeza, é um esvaziamento de alegria, a pessoa perde a força e muitas vezes se entrega na fase da depressão. É uma fase complicada, que a pessoa quer isolamento, quer o silêncio, e muitas vezes ela se entrega tanto à doença psicológica como também à doença física. Então a depressão é um momento muito perigoso do adoecimento, tanto físico como emocional. A gente relata que a depressão, na verdade, é o momento da desesperança, né? A pessoa já não vê mais esperança em nada. E qualquer coisa que a gente fale ou tente, né, motivá-la a sair desse momento, ela só enxerga a escuridão. Ela não consegue enxergar uma luz. E aí, quando nós encontramos pontos de apoio na família, até mesmo dentro dessa pessoa, quando ela consegue se abrir literalmente e relatar quais são os seus medos, a gente consegue achar essa fagulha de esperança, né? Aquele pontinho de luz mesmo no fim do túnel, para que a gente consiga ampliar ainda mais a visão dessa pessoa, para que ela possa sair dessa circunstância. E aí nós vamos entrar, né, no 5º estágio, que é chamado de aceitação. Isso não quer dizer, irmãos, para deixar bem claro aqui, que todo o processo do adoecimento, as pessoas vão passar por todas essas fases. Tem pessoas que vão passar por uma única fase ou 2 fases dessas e já vai entrar direto para a questão da aceitação. E a aceitação é quando eu justamente paro para analisar e falo assim, poxa vida, realmente eu fui diagnosticado, estou, né, com essa circunstância agora, né, com essa enfermidade. Então, o que eu tenho que fazer? É o isolamento? É eu me precaver de não sair de casa e contaminar outras pessoas, eu me isolar da minha família por um tempo? Então, eu vou seguir à risca aquilo que está sendo falado, né? A aceitação, ela entra também na questão de ter uma inteligência emocional, uma maturidade emocional muito forte. Sim. A aceitação, então, seria o ápice, o ápice dessa trilha que nós estamos falando, desses 5 passos do adoecimento. Então, na aceitação, o indivíduo agora ele se vê num novo jeito.
A aceitação, o que é muitas vezes, por exemplo, eu atendi uma moça que ela tinha sofrido uma amputação e estava sem um braço, uma moça bonita, e ela caiu da moto tal, e ficou sem amputada de uns braços. Então ela bonita que era, mas se achava horrível pela falta do braço. Então eu falei, quando a pessoa entra na depressão, ela tem a noção, a sensação ou a percepção de que toda a sua beleza foi perdida naquele membro que foi embora. A pessoa tem a noção de que ela perdeu a vida, inclusive na perca de um dedo. Perdi um dedo como se a vida dela toda fosse naquele dedo que foi perdido. Então, por isso que a pessoa entra em depressão. Mas a aceitação é você, mesmo, né, diante da perda, você olhar para o que restou e falar, me levantarei, né? Eu estou nesse ponto, eu vou me recompor, eu tenho valores, eu tenho coisas que sobraram, e dessas coisas que sobraram, eu vou me recompor, vou me refazer, vou me levantar e vou seguir em frente e começar a se aceitar desse novo jeito, talvez com uma habilidade a menos, mas sabendo que outras habilidades permaneceram, e com essas habilidades que permaneceram, então eu vou me reconstruir, e isso então seria a aceitação. É muito interessante que nós temos, até mesmo a própria Bíblia nos relata, referente à mulher do fluxo de sangue. Talvez se ela tivesse parado mesmo e ficasse acondicionada ao seu diagnóstico, certamente ela iria morrer. Cedo ou tarde ela iria morrer. Só que quando ela encontrou uma esperança e aceitou o diagnóstico que ela tinha, ela chegou lá e falou assim, não, eu preciso tocar na orla das vestes de Cristo e eu tenho certeza absoluta que eu serei curada. Então ela colocou dentro dela uma força, uma esperança, que ela saiu daquela fase da depressão que ela estava tendo, devido ao seu diagnóstico, depois de ela ter barganhado, tentado comprar a cura, ter gasto todo o seu dinheiro, porém, foi necessário ela ter o quê? Uma atitude. E às vezes é o que está faltando para muitos de nós. Ter a atitude de sair dessa circunstância que às vezes nós criamos, de que Deus cura tudo, e eu não preciso procurar as autoridades, eu não preciso procurar médicos, não preciso procurar psicólogos, porque Deus é tudo na minha vida. Mas analisa comigo, se Ele deixou esses profissionais na terra, fazendo o trabalho que fazem, por que não procurá-los? Eu deixo essa reflexão para os amados irmãos, e o pastor Antoniel vai dar vai nos dar uma palavra aqui referente a tudo isso que nós estamos falando, para concluir e fazer o fechamento deste trabalho. Amém? Sim. O tempo não nos permite, né? O tema é muito abrangente para falarmos em alguns minutos, 40, 45 minutos, mas passou bem rápido. Eu gostaria que, né, eu espero que vocês que ouviram tenham aí assimilado essa fala, mas eu gostaria de tomar atitude, né, que o pastor falou aqui, sobre a mulher do fluxo de sangue. E também dar um basta, né? Falar, vou me levantar, vou dar um basta nisso, tomar uma atitude, uma posição. Uma das posições que eu gostaria que todos tomassem, que eu aconselho que se tomem, é que desliguem um pouco os televisores. As mídias, os jornais, eles só alimentam a mente da população com a notícia a respeito. Você se alimentando só disso o dia inteiro, praticamente mais de 365 dias ouvindo a mesma notícia constantemente, isso causa um pavor, causa um medo. Então, para um pouco de ouvir essas notícias. E a recomendação bíblica é essa, ó, em Filipenses 4, verso 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Se essas coisas ocuparem o vosso pensamento, e vocês então guardar, né, o que aprendeu, a Bíblia diz aqui, o Deus de paz será convosco, e Ele guardará os vossos corações e o vosso entendimento em Cristo Jesus.
Então, ocupe os vossos pensamentos com boas coisas, com a palavra de Deus, com bons livros, com distrações, caminhadas, uma ginástica, brincar com os filhos, montar quebra-cabeça, ler livros. Pega um joguinho de dama, de xadrez, joga na sua casa, brinca com a sua família, dá uma volta na rua, enfim, ocupe a sua mente com oração, leitura bíblica e faça com que a sua vida faça diferença, seja diferente, com várias outras possibilidades, tirando o foco das notícias para que elas não te encham. Nós reconhecemos que o mal está aí, mas nós não podemos nos alimentar dele. Uma coisa é ser alienado, outra coisa é ser alimentado. Isso. Tem gente que está alienado e tem gente que está alimentado. Nós não podemos nem ficar alienado da notícia e nem alimentado dela. Temos que manter um equilíbrio e manter a nossa vida em ordem, porque já basta a doença física. A doença emocional está nas tuas mãos aí, manter o controle. Amém. Teve uma pergunta aqui: como ser assertivo num conselho ou direcionamento numa pessoa num estado depressivo em decorrência da pandemia? Primeiro ponto, ouvi-la. Eu acho que isso é o principal, ouvir quais são os seus medos. Se caso ela abra muitas questões pessoais e você não tenha domínio de lidar com aquilo, entre em contato com o Núcleo Abraçar e nós com certeza estaremos aí tentando dar o melhor suporte possível para essa pessoa também e para vocês que estão com essas dúvidas. Queremos agradecer imensamente a essa oportunidade. O nosso tempo já está se encerrando. Eu peço para que vocês continuem compartilhando, tem muita coisa boa chegando para todos vocês aí. Quero agradecer a toda a direção, a todos os amados irmãos que estão aqui, uma equipe maravilhosa que tem se empenhado em fazer com que essas reflexões estejam chegando até onde você está. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado. Amém. Eu também quero fazer aqui meus agradecimentos, também mandar um abraço ao nosso pastor Vanderlei Tadeu, que é setorial do campo de Comandante Sampaio de Osasco, com todo aquele grande campo. Tivemos algumas perdas lá de alguns irmãos da nossa congregação por Covid. Nós queremos mandar um abraço, nossa solidariedade para essas famílias enlutadas da nossa igreja do campo de Osasco que está sofrendo. Um abraço a todos os irmãos, agradecer ao pastor Antoniel pela oportunidade, pelo Núcleo Abraçar e a todo o ministério, na pessoa do pastor Alcides Fávaro. E, enfim, a equipe que está aqui nos dando esse apoio, aqui com toda essa aparelhagem. Deus abençoe a todos, um grande abraço a todos vocês.